Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores e está começando mais um Todo Ouvidos. E hoje eu tenho a honra de conversar com o Ricardo, que foi o único passageiro sobrevivente de um acidente de avião da Varig, o maior acidente em 1973. Ricardo, seja muito bem-vindo. E a primeira pergunta é: você acredita em milagre? Milena, olha, milagre, acredito sim, sabe? Eu, por acaso, estou no lucro e no crédito da vida graças a esse milagre que eu tive, a mão de Deus, a mão divina, não sei o quê, e que fez com que eu esteja aqui já no lucro e no crédito da vida há muitos anos. E conta pra mim como é que foi esse dia da viagem. Olha, o dia da viagem, eu estudava engenharia na Universidade Católica de Petrópolis, eu sou do Rio de Janeiro, carioca, rubro-negro, e acontece que eu tocava sempre, eu tocava contrabaixo e gravava muito, tinha bandas, eu tinha uma banda em paralelo com o pessoal do Barão Vermelho, do Midnight Blues Band, tinha outras bandas que eu tocava. Então, o meu sonho, a minha paixão era conhecer Londres, porque naquele tempo, estou falando década de 70, aquelas bandas conhecidas, os Beatles já tinham terminado, mas Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, essas bandas não vinham no Brasil tocar. E aí você tinha que ir lá ver ao vivo e as cores, esses caras tocando ou nos Estados Unidos ou na Europa. Mas só que era muito cara a passagem. Hoje a passagem é cara, naquele tempo era muito mais cara. E eu já trabalhava, economizei meu rico dinheirinho, e entrei dentro de uma agência de viagens, a agência da Varig, que estava lá em Copacabana. A Varig, eu me lembro, para você saber, naquele tempo era a única empresa brasileira que fazia voos internacionais, era a única. E aí saí de lá com meu sonho realizado, era um Boeing 707 da Varig, e a minha passagem era Rio, Paris, Londres, e normalmente os voos da Varig eram à noite. Meu voo era às 23 horas, eu simplesmente cheguei lá às 17 horas. Mas, Ricardo, por que isso? Eu vou falar. Bom, primeiro, claro, ansioso, passageiro de primeira viagem, claro que você vai ficar ansioso, mas tinha um motivo principal de eu chegar lá a essa hora, mais cedo. As pessoas, amigos meus falavam, e eu lia naquele tempo, quando acontecia um acidente aéreo, a cauda do avião, a traseira do avião, era a parte que ficava mais protegida no acidente. Você já ouviu falar nisso? Olha, nem eu sabia. Pois é. E aí eu falei, eu quero chegar primeiro, porque o seu check-in naquele tempo não é como hoje, né? Então você marcava a sua poltrona quando você fazia o seu check-in lá. Eu falei, eu quero chegar cedo, eu quero ser o primeiro a escolher meu lugar, porque eu quero ir lá na trás, lá no rabo do avião. E é claro que eu cheguei 5 horas da tarde, voo era às 11, e fui o primeiro a chegar lá. Falei para a atendente, olha, eu quero a última fileira. Ela falou, a última não vai ser possível, porque um Boeing 707 naquela época tinha 17 tripulantes, para você ter ideia. Era um navegador que não tinha GPS, eram engenheiros de voo, era copiloto, piloto, reservas de piloto, copiloto, e, enfim. E aí ela falou, tem a penúltima fileira, pode ser? Eu falei, claro. E aí ela me deu uma janela e o avião lotado. Lotado, e as únicas duas poltronas vagas eram justamente as minhas duas poltronas lá, do lado. E para mim me facilitava, porque sou grandão, tenho 1,92 m, viajava na classe, é muito apertado. Então, vira e mexe, eu mudava para outra poltrona, porque tinha um cantor muito famoso na época, o pessoal da velha guarda, claro que vocês não vão saber quem é, Agostinho dos Santos, um cara muito famoso. Era como se entrasse no avião hoje, Caetano, Gilberto Gil, todo mundo ia reconhecer, e ele era esse cara conhecido na época, viajava na minha frente, toda hora ele inclinava a poltrona e eu tinha facilidade de mudar para os dois lugares.
Eu sou meio curioso, inquieto, eu levantava, ia conversar com os comissários, e duas vezes eu fiz visitar a cabine, porque você podia visitar a cabine. Posso continuar a falar? Pode? É porque eu gosto de escutar, Posso, to- então. Pode ir falando. posso tomar um vinhozinho aqui? Claro, Saúde a tem que todos. comemorar a vida agora. É só para avisar que eu estou no aeroporto, tá? Acabei de vir de um voo de Recife e é claro que eu tinha combinado com a Milene de fazer esse bate-papo aí. Eu estou aqui no aeroporto, pra mim, enfim, deixa eu tomar aqui saúde, hein? Saúde. E aí, voo tranquilo, o avião fazia Rio, Paris, Londres. E faltando 5 minutos para chegar em Paris, começou uma fumaça muito pequena atrás de mim, na projeção do toalete. E eu não sei te explicar, Milene, mas é Milena. Milena, eu não Isso. sei te explicar, Milena, mas eu, por puro instinto, tirei o meu cinto, todos já estavam com cinto, saí dali, fui andando para frente. Falei, não vou ficar, embora a fumacinha era uma fumaça tão pequena, que os passageiros lá atrás, ninguém horrorizou, todo mundo ficou com cinto e eu fui andando para frente. O problema é que eu fui andando para frente, o comissário-chefe lá na frente, evidentemente não tinha o menor sinal de fumaça lá, ele me deu uma bronca. Falou, garoto, o que você está fazendo aí? Eu tinha 20 anos de idade. O que você está fazendo aí, rapaz? Volta para o seu lugar, você quer visitar de novo a cabine? Não pode. Eu desci, passei do lado dele, parecia que ele não estava falando comigo. Na verdade, eu desobedeci, eu transgredi a ordem dele, né? E isso me vem logo à cabeça uma frase do Dalai Lama, que ele diz: aprenda as regras e quebre algumas. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu cheguei lá na frente, fiquei em pé lá na frente, porque a fumaça já tinha tomado conta de toda a vida. Foi saindo simultaneamente por todo o revestimento. Não era mais aquela fumacinha, era uma fumaça densa, negra, tóxica. Eu não enxergava um palmo na minha frente, parecia que estava debaixo da terra. E aí eu comecei a me despedir da vida. Não, acredito, tenho quase certeza que todos morreram sentados nas poltronas. A fumaça ela foi envolvendo, ela foi saindo simultaneamente por todo o vestimento, foi envolvendo os passageiros sentados nas poltronas sem que eles tivessem o menor poder de reação. É uma coisa muito rápida. Mas as pessoas E chegaram a perceber que o avião ia cair, não, o avião não caiu, mas elas não chegavam a caiu. perceber a seriedade. Não, eu acho que foi muito rápido, sabe? Desde o início daquela fumacinha até o avião fazer um pouso de emergência, foi uns 2 minutos. E a fumaça foi envolvendo, de repente aparece aquela fumaça, assim. Então, os passageiros provavelmente não tiveram o menor poder de reação. Uma fumaça dessa estava zonza, a segunda desmaiava, a terceira você morria. Então, acredito que não houve tumulto, eu não ouvi gritos, e eu só sabia o seguinte: eu não enxergava um palmo na minha frente, como eu te falei, parecia que estava debaixo da terra. E aí me veio um filme na minha cabeça, em fração de segundo, um flashback, eu me despedindo da vida, minha família, meus amigos. E eu senti literalmente um abraço, o cara me puxando assim. Eu falei, gente, eu não sabia que a morte, deu para pensar nisso, eu não sabia que a morte chegava e te dava esse abraço. E aí o avião começou a inclinar muito, eu caí no chão, eu falei, cara, esse avião vai cair de bico. E aí ele estava procurando um pouso para fazer um pouso de emergência e conseguiu fazer uma plantação de cebola. Assim que ele tocou no solo, ele tocou de barriga, assim, no trem de aterrissagem, ele deslizou ainda uns 500 metros com um barulho louco. E aí, quando ele parou, eu apaguei. Quando eu apaguei, o teto todo foi caindo em chamas e eu queimei muito.
nas minhas costas, já estava apagado, e as pessoas que provavelmente já estavam mortas foram carbonizadas. E aí os bombeiros chegaram em 10 minutos, conseguiu ver que estava com vida, e cheguei no hospital. E quando eu cheguei no hospital, eu cheguei sem roupa, muito queimado, cheio de fuligem, irreconhecível. E tinha umas pessoas da Varig lá no hospital falando assim: ah, esse cara aí é o nosso comissário, é o Sérgio Balbino. O Balbino, que tinha o meu porte físico, meu tamanho, magro, moreno, um pouquinho mais velho que eu, devia ter uns 25, 26, o comissário, o Sérgio Balbino tinha morrido. E eles pensando que eu fosse o Sérgio Balbino. Então, a primeira notícia no Brasil é que o Ricardo estava morto e eu era o Balbino. Então, a notícia chegou Para sua aos família. meus pais, e meus pais foi uma tragédia, né? 123 mortos, e era desesperador, porque meu pai já estava encomendando meu sepultamento, e a minha Nossa. mãe, por motivos não racionais, falava o tempo todo: meu filho não morreu. E os meus amigos em casa falando: coitada da mãe do Ricardo, está delirando, não quer cair na real. Ricardo morreu, o pai dele está encomendando sepultamento. E aí eu fiquei 30 horas em coma. E nesse período que eu fiquei em coma, o coma ele tem vários níveis, né? Tem um coma profundo, que você não faz absolutamente nada, que não foi o meu caso. Você tem um coma que às vezes você vai lá na superfície e volta. E nesses momentos, de repente, eu pedi uma folha de papel, que eu não me lembro, e escrevi a letra muito tremida, letra de criança, escrevi meu nome, telefone, endereço, nome do meu pai. Os caras da Varig pegaram, falaram: ah, esse comissário aqui não é o Balbino, é o Ricardo Trajano. Não achavam meu nome lá na lista de tripulantes, foram na lista de passageiros e falaram: cara, mas não é possível, esse cara é passageiro, por que esse cara estava lá na frente com os comissários, todos os passageiros mortos, sentados nas poltronas? A Varig imediatamente liga lá para casa, meu pai atende o telefone e eles falam para o meu pai: olha, seu filho está mal, mas está vivo. E aí, de uma velório, virou uma festa, minha mãe levantou dando bronca em todo mundo. Eu não falei que meu filho estava vivo. E aí, fiquei 2 meses no CTI, na França, não me deu uma semana de vida. É uma Chega, outra falei data de muito, né? aniversário. É 11 de julho. Meu aniversário é 27 de março. Eu sou aquele ariano, cabeça dura e teimoso. Não sei se você curte astrologia. E 11 de julho é a minha segunda data. E Ricardo, Fale. Ah, as toxinas até da, por mais que você saiu ali do avião, as toxinas da fumaça, elas te causaram alguma sequela? olha, quando eu cheguei no hospital, no CTI, eu fiquei 2 meses no CTI em Paris. Depois fiquei um mês no Rio de Janeiro, no Beneficência Portuguesa, não precisei ficar no CTI, mas o meu estado era crítico. As queimaduras, evidentemente, que os caras estavam muito preocupados, queimaduras de terceiro grau, profunda, que eu carrego até hoje aqui nas minhas costas, minhas nádegas, coxas, como se fosse um troféu, né? Mas o problema maior era o pulmão. A minha primeira radiografia de pulmão era um atestado de óbito. Os médicos olhavam e falavam: pô, esse cara já morreu, né? Não, não, está aqui no CTI. Ah, mas não vai passar de uma semana. E é estado crítico. Estava com edema pulmonar generalizado, hemoptise, os médicos, tradução dessa hemoptise, a infecção dos brônquios, todos infeccionados, que fazia com que eu expelisse a todo instante, eu me lembro muito disso, sangue envenenado pela boca. Ah, febre constante, 40 graus, dezenas de transfusões de sangue, taquicardia, 160, 180 por minuto, enfim, era um estado caótico. E foi uma luta e me ajudou muito a cabeça. Cabeça e coisas, eu vou te falar, coisas aparentemente banais, mas que me davam essas coisas aparentemente banais que eu recebia, que acontecia comigo, que eu vou falar com você, uma delas, 3 coisas que eu vou falar.
que, poxa, eu estava num estado, vou repetir, um estado assim, pra- mais para a morte do que para a vida, mas desde os primeiros dias de internação, e já bem debilitado, eu procurava extrair dentro daquele ambiente pesado, conturbado, que é uma CTI, as coisas boas que me rodeavam. Eram coisas, volto a repetir, aparentemente banais, mas sempre carregadas de um otimismo, de uma energia que me alentavam enormemente, que me davam forças para lutar pela vida que parecia estar próxima do fim. Eu vou te dar três exemplos. Uma delas é meus pais, a Varig enviou a passagem para meus pais estavam lá no hospital, só que eles não podiam entrar no CTI. O que eles faziam? Eles escreviam para mim frases, uma folhinha, com caneta pilota, todos os dias uma frase diferente. Tipo, vamos lá, Ricardo, força, Ricardo, Ricardo, você vai sair logo daí. Falando essas frases, eu sempre falo isso. Falando aqui agora, são frases bobas. Mas lá onde eu estava, às vezes eu me lembro, carregadas de fé, esperança, eu ficava esperando todo o santo dia essa frase. Eu até brinco, porque isso aconteceu, tinha um reloginho ali perto, 4 horas da tarde a enfermeira chegava todo dia com uma frasezinha diferente para eu ler. Quando ela atrasava um pouco, eu ficava doido. Eu falava, cadê a enfermeira? Eu preciso ler a frase de hoje. Ela chegava lá atrasadinha com um cartazinho, com a frase. Então, isso era meu alimento de vida, sem dúvida nenhuma. E a outra, segunda coisa, eram as cartas. Naquele tempo eram cartas, tá, Milena? Claro que você não chegou. Você já lambeu um selo para colocar no colar numa Não. carta? Não. Pois é, mas o pessoal das antigas já fez isso muito. Eu recebia dezenas de cartas diariamente. Eram cartas que, por incrível que pareça, a grande maioria eram de pessoas que eu não conhecia, de várias localidades do Brasil, até mesmo de outros países, me mandando força. Eu me lembro, ô Ricardo, bicho, quando você sair do hospital, quero encontrar com você, te dar um abraço pessoalmente. E aí eu começava a ver esse outro lado do mundo, né, Liana, que a gente está acostumado a ver um mundo tão cruel, né, tão cheio de sacanagem, de um monte de coisa. E você falava assim, peraí, gente, esse mundo ainda tem jeito, porque o que tem de gente solidária, afetuosa, generosa, te mandando força, fala assim, porra, que coisa. E, perdão, eu estou querendo, eu tenho que tomar mais um golinho. Esse outro lado do mundo me faz lembrar o seguinte: encontrei com um grande amigo meu, um ano depois, no meio da rua, conheci ele desde garoto, e ele é um cara diferenciado, tem um lado espiritual muito forte, ele escreve, lê muito, e ele queria saber aqueles momentos de aflição que eu passei. Ele falou, Ricardo, está falando com os amigos meus semana passada, a seu respeito, eu sei que você não tem problema de falar sobre. Aí ele queria saber esses momentos, que eu falei há pouco para você, e eu contei para ele, e no final eu disse, ô Nelson, eu senti alguém me abraçando, me apertando. E eu falei, cara, a morte está me levando, eu não sabia. Ele falou, Ricardo, não era isso. Não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo. Era a mão de Deus, era o teu anjo da guarda te dando uma. Eu comecei a chorar, dei um abraço nele. Falei, Nelson, que coisa linda que você está me falando. Ele falou, aprenda mais uma coisa. E eu falo isso na palestra. Aprenda a ver sempre o outro lado da moeda. A gente está acostumado a ver aquele lado, o único lado. Esse trabalho é um saco. Por que eu fui conhecer aquela pessoa? É a morte me abraçando. Vira, meu amigo, vira o outro lado da sua moeda, que a gente tem saída para tudo. Evidentemente, menos para a morte, mas a gente tem saída para tudo. Foi uma lição de vida que eu tive, e que eu sempre tento passar isso nas palestras, falar com as pessoas. E a terceira coisa era outra coisa
Eu tinha até aqui que eu mostrei para o pessoal na palestra que eu fiz lá em Recife. É isso aqui. Você conhece isso? Demo. Ah, é um disquete. Não, não é nem disquete. Disquete. Disquete é fitas cassete. Fitas cassetes, olha só. Pois é, naquele tempo eram os bolachões, eram os LPs lá do A, lá do B, que você ouvia na agulha, e as fitas cassetes. Os amigos meus me mandaram dezenas de fitas cassetes para mim, só que eu estava. Um enfermeiro me emprestou um gravador, só que eu estava no meio do CTI. 2 metros ali depois de mim tinha uma outra cama, um acamado, um enfermo, um cara que estava entre a vida e a morte, na outra. Como é que eu ia escutar isso? Eu tive a ideia de pegar um estetoscópio médico e colocar ele na boca do gravador e transformar aquilo fone, num fone, né? Eu, eu lamento não ter patenteado, eu até brinco, eu lamento não ter patenteado esse meu invento, porque eu fui inventor do Walkman hospitalar. O Walkman explodiu anos depois, o pessoal da Sony que lançou, né? Mas, enfim, então, de tudo isso que eu acabei de falar para você, essas coisas que eu volto a repetir, aparentemente banais, eu chego à conclusão, Milene, que todos nós, cada um de nós, somos seres essencialmente simples. A nossa natureza é simples. Não importa quem você é, de onde você veio. Você tem aqueles caras que você já deve botar o nariz em pé, apontando o dedo para você, falando: "Ô, você sabe com quem você está falando?" Não tem esses caras? Avisa para essa turma. Eu sempre falo isso. É um provérbio chinês que é muito interessante, que diz o seguinte: uma partida de xadrez, independente do seu resultado, o rei e o peão são guardados na mesma caixinha. Meu amigo, pegue essa sua arrogância e jogue lá para longe, porque quando você for lá para baixo, você vai ser igual a qualquer um. Então, meu amigo, vê se você resolve isso durante a sua vida, sabe? Então, a nossa essência, a nossa natureza E, Ricardo, são as pessoas. isso tudo que você Diga. disse é uma grande inspiração e lição para todos nós que estamos aqui assistindo e escutando. Agora me conta, você ali já se recuperando, também voltou a enxergar a vida de uma outra maneira, percebendo até detalhes que antes eram considerados talvez banais, simples demais, mas você deu outros significados. Que detalhes você começou a perceber, né, nessa recuperação? Eu fui perceber, aí tem 2 pontos que eu queria falar com você. Primeiro, é claro que eu comecei a valorizar a minha vida, cada minuto da minha vida. Minha vida passou a ser um presente cheio de propósitos, de significados. Mas eu fui entender isso melhor, que olha só, quando esse amigo meu falou assim para mim: "Ricardo, era o teu anjo da guarda, era Deus ali te abraçando. Cada um tem o seu Deus, tá? Eu não entro em religião, não falo nada sobre religião na palestra. Eu tenho o meu Deus, você tem o seu. Seja Buda, seja Orixá, seja, sei lá, Alá. Para mim, é o meu Deus do design do universo, esse cara que está aqui, que eu tenho a maior fé, e porque eu tenho profunda admiração. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei muito implicado. Eu passei anos, anos e anos me perguntando: mas por que só eu? Por que Deus não abraçou as outras pessoas? E aí você começa a se perguntar. Você já deve ter feito essa pergunta para você, Milena. Quem sou eu, Milena? Você já não fez essa pergunta? Com certeza. Pô, quem sou eu, Ricardo, esse ser aqui infinitamente pequeno diante dessa existência? Pô, de onde eu vim? Para onde eu vou? É que nem você olhar para aquele céu lindo, azul, e você falar assim: eu vou chegar ao ponto de tocar nele. Não, é infinito. E aí, se você começar a pensar muito nisso,
desculpe a expressão, mas você pira o cabeção, pira. Então você tem que desviar a rota, começar a pensar em outras coisas. E eu ficava me perguntando muito, e aí, Miliano, que coisa louca. Quando eu comecei a fazer palestras, por acaso, que é uma outra longa história, jamais pensei em fazer palestra, faço palestra de 7 anos para cá, e ajudo muita gente. A troca que eu tenho com as pessoas é muito gratificante. Isso para mim não tem preço. Ah, você vai ganhar dinheiro com isso? Eu falei, meu amigo, vamos separar as coisas. Ou preciso, mas isso é uma consequência. Em primeiro lugar, a troca que eu tenho com as pessoas. Então, aí comecei a perceber que Deus me deu essa missão. O meu Deus aqui me deu essa missão, esse propósito, que é de ajudar as pessoas. Aí eu fiquei um pouquinho mais calmo, sabe, Guilherme? Falei, "Pô, então, eu estou começando a entender um pouquinho esse abraço que ele me deu. Então, é por aí, sabe? E Ricardo, até ia perguntar, mas eu acho que o lugar que você está já responde a pergunta que você não teve medo de voltar a andar de avião. Mas você, ali na primeira volta, você ainda continua com aquela sensação de, ah, eu vou sentar mais atrás, com as proteções. Olha, eu não pude nem sentar lá atrás, porque eu embarquei, um ano e pouco depois, embarquei com um grande amigo meu, Maurício Valadares, com um programa Ronca Ronca, de música no Rio. Aliás, se o pessoal quiser ouvir, com Ronca Ronca, vocês vão cair lá no canal dele. Eu, eu entrei na loja um ano e pouco depois, na mesma loja que eu comprei minha passagem, não me identifiquei, cheguei para. Eu sou aquele ariano cabeça dura e teimoso. Me faltava uma única coisa, terminar aquela viagem que foi interrompida. Eu falei, não, eu tenho que voltar. E aí entrei na agência, não me identifiquei, falei, olha, eu gostaria de uma passagem para Londres com escala em Paris, o mesmo trajeto. É claro que a atendente abriu um sorriso enorme, passagem cara, me passou o preço, eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe aquele acidente que teve um ano e pouco atrás, sobreviveu um passageiro apenas? Sei, Ricardo Trajano, falei, esse cara sou eu. Ai, ele levantou, me deu um abraço super carinhoso. Aí eu falei logo em seguida para ela, olha, esqueci o nome dela, olha, eu paguei a minha passagem cash, à vista, ida e volta. Não cheguei nem na primeira escala da ida. Tu não acha que a Varig tinha que dar outra passagem? É claro que, sei lá, 5 minutos depois, eles me deram a passagem. E aí embarquei com esse amigo meu, Maurício Valadares, e a Varig, aí que eu estou falando que eu não pude ir lá atrás, porque a Varig nos concedeu um upgrade, uma primeira classe. Primeira classe é lá na frente. Senão eu tinha ido lá atrás. E aí, poxa, primeira classe era top Mais que e o avião, merecido. o avião a gente, o avião já no ar, o Maurício muito nervoso, eu falo isso na palestra, chegou para mim e falou, Ricardo, deixa eu te confessar uma coisa. Eu estou muito nervoso e se você levantar dessa poltrona, mesmo que você for no banheiro, eu vou atrás de você. E aí foi muito engraçado. E foi Mas, isso. Então, eu viajo tranquilamente de avião. É muito pessoal isso, tá, Miriam? Eu uhum. respeito quem tem. Aliás, 90% das pessoas têm medo de viajar de avião. Mas eu teria mais ainda, poderia ficar traumatizado. Mas, graças a Deus, eu olhei de um outro lado, sabe? Um lado de falar, puxa, consegui, puxa, vamos lá, vamos viver essa vida. E Ricardo, você, de certa maneira, ali na primeira viagem, você foi porque tinha essa paixão pela música. Ah, e você voltou a Isso. falar de música também. Se fosse definir uma música para a sua vida, qual você escolheria? Bom, definiria duas músicas da minha vida, eu vou te explicar por quê. Os meus amigos me mandavam essas músicas e as músicas que mais me tocavam eram músicas que tinham acabado de ser lançadas
A primeira era Angie, dos Rolling Stones. A Angie, sabe qual é? Sim. Beautiful. E o You're So Vain, da Carly Simon. You're so vain. You thinking when the song is about you. E aí, isso mexia muito comigo, muito. E eu sempre curti música, eu toco até hoje, toco meu contrabaixo, e toco violão. Aliás, eu vou abrir aqui um parênteses. Eu falo isso na palestra há pouco tempo. Eu gostaria que no meu epitáfio, na minha lápide, espero que seja daqui a muitos e muitos anos, quando eu for para E uma vai outra ser. dimensão, na minha lápide eu gostaria que escrevesse o seguinte: aqui jazz, blues e rock and roll. E no baixo, aqui embaixo, eu. E aí, só para esse negócio de música, para completar, o, o querido Ivan Santana é um grande escritor que escreveu Caixa Preta, com a capa é até do meu avião. Esse livro foi escrito há mais de 20 anos atrás, foi best-seller. Ele é um cara, são 3 acidentes aéreos, um deles é o meu, muito vendido. Aliás, estou lançando um livro Olha. que vai sair até março do ano que vem. Já escrevi, uma editora do Rio, assinei um contrato, se Deus quiser vai sair. Mas, voltando ao Ivan Santana, o Ivan Santana ele é o papa lá do mercado financeiro, ele tem 80 e poucos anos, tem um emprego vitalício numa empresa do mercado financeiro. Ele é um grande escritor. O primeiro best-seller dele foi Mercadores da Noite, sobre o mercado financeiro, e os outros, vários outros livros, e um deles foi o Caixa Preta. E eu me tornei um grande amigo dele. Há uns 3 meses atrás, eu liguei para ele, ele falou: Ricardo, eu queria ligar para você, que eu queria falar o seguinte: eu estou pensando em escrever um livro sobre sobreviventes, mas aqueles caras que viram a morte lá em cima e voltaram, que nem você. É claro que você vai estar no livro, mas eu estou procurando outras pessoas que tiveram AVC, sei lá, acidentes, moto, não sei. Ele vai se virar lá e achar. Aí ele falou para mim: Ricardo, mas de antemão eu vou falar para você o seguinte: 99% dessas pessoas, inclusive você, tem um parafuso a menos. Eu falei: é? Aí guardei isso, guardei aqui na cachola, e aí tive a ideia, há 3 palestras que eu faço isso. Estou com meu violão aqui, eu também toquei lá em Recife, aí fiz um link falando essa história do Ivan, e aí falo: bom, agora eu queria tocar uma música em relação a esse parafusamento que eu tenho, e aí eu toco aquela. É claro, da Balada do Louco, que foi dos Mutantes, a Rita Lee cantava, eu tirei a voz da Rita Lee, desculpe, Rita, e eu canto, e acompanhado pelo grupo dela. E é aquela Balada do Louco, não sei se você conhece? Conheço. Dizem que sou louco por pensar assim. E aí ficou muito bacana, e o pessoal adorou. E aí eu saio, acabo de tocar e ainda falo com as pessoas: olha, vocês vão me chamar mais de louco ainda, porque eu acho a aviação fascinante. E acho. Então é isso. E Ricardo, como é que começou? Você disse que era uma longa história, mas como começou? Foi da engenharia para ser palestrante, porque geralmente engenheiros são mais quietos, poucos comunicativos. Como é que você aderiu aí à área da palestra? Pois é, você sabe que eu ia ficar um dia aqui conversando com você. Quanto tempo a gente tem para Não, falar? pode falar, tô por Depois você. você edita. Sim. Você edita. É, eu não sei nem por onde começar. Eu, eu era aquele engenheiro de, você sabe, engenharia ciências exatas, me formei em engenharia civil e vim para Belo Horizonte, joguei a engenharia para o alto, não era casado,
Aliás, conheci a minha esposa, que hoje é minha ex-esposa, me dou muito bem com ela, graças a ela, e graças a Deus, uma separação amigável, conheci ela aqui. Mas eu vim para Belo Horizonte de Malicuia para mexer com comércio. Eu trouxe a franquia uma, uma loja muito conhecida lá do Rio, que é Mister Cat, de calçados, que tinha, e implantei aqui em BH, abri em vários shoppings. Claro que com a pandemia, eu tive que, infelizmente, passar as lojas para os próprios franqueadores. Mas eu brinco até que de engenheiro civil fui trabalhar com comércio. Eu de engenheiro civil virei engenheiro civil. Então, e isso, eu até fiz uma palestra em Recife agora, eu participei do Fast Quali, que é sobre qualidade, essas coisas todas, eles aplicam a ISO, ISO tal, ISO 9001, não sei o quê. Eu falei sobre qualidade ampla, na verdade, é sobre mais a humanização que as pessoas têm que ter. Para de seguir, claro que vocês têm que seguir normas, procedimentos, mas não é só isso. Vocês têm que colocar e humanizar um pouco. Isso até os exemplos do hospital. Porque... Então, eu gosto de falar muito desse lado humano, sabe, das pessoas. Dependendo da palestra, eu entro em vários temas, dependendo do briefing da empresa. Eu falo muito sobre trabalho em equipe, liderança. Bom, mas aí, voltando lá atrás, eu vou resumir um pouquinho. Eu jamais tinha pensado em fazer palestra, e aqui em Belo Horizonte, os garotos da sua idade resolveram. Eles estavam fazendo uma revista, cada um tinha a sua profissão. Nós tínhamos 30 e poucos anos, cada um tinha a sua profissão. Eles se juntaram para fazer uma revista maravilhosa, que infelizmente não durou 10 números, saía trimestralmente, Ernesto, fazia essa revista por amor, qualidade do papel, sensacional, não tinha anúncio, revista assim. E aí eles fizeram a número um, uma reportagem comigo, é claro que dentre outras matérias que eles tinham lá na revista, e a reportagem ficou muito bem escrita, os caras feras, umas fotos maravilhosas, umas várias páginas. E aí um deles falou, Daniel Simão, meu querido Daniel Simão, ô, Ricardo, a gente gostaria de lançar essa revista no festival que tem em São Paulo e nós gostaríamos que você fosse. A reportagem ficou muito bacana e a sua reportagem se destacou e tal. Eu falei, claro que eu vou, com o maior prazer. Não, Ricardo, a gente quer que você vá e faça uma palestra. Eu olhei para o Daniel, falei, Daniel, você está louco, cara? Você tem 7 anos. Você está louco? Não sei nem o que que eu vou falar, não sei nem como vai ser a minha reação falando para as pessoas. Aí ele começa, no meu ouvido. Não, você tem que ir lá mostrar para as pessoas que a vida continua. Você ficou 3 anos, 3 meses internado na UTI, não te davam uma semana de vida. Falou. Eu fiquei ouvindo. No final, eu falei, Daniel, não vai dar, não, querido. Você está muito, nada a ver. Eu falei, poxa, Ricardo, o lançamento da revista vai ser, e a palestra vai ser às 10 horas da manhã, no domingo. Quando ele falou 10 horas da manhã no domingo, eu falei, o quê? Ah, eu vou. 10 horas da manhã, quem que vai no domingo numa palestra, no lançamento de revista? Ninguém, né? Só que eu esqueci que era São Paulo, aí onde você mora. Eu fui sem roteiro, sem nada, absolutamente nada. Não sabia nem o que eu ia falar. Aí chegou aquela hora, eu cheguei lá, Helena, tinha umas 150, 200 pessoas. E a maioria era garotada, assim, 20 e tantos anos. Você imagina o meu estado. Ele ficava olhando, eu falei, ele falou,
a tua vez agora de fazer palestra, tem 30 minutos para falar. Eu falei, você está louco, Daniel? Eu quero falar 2 minutos e ir embora aqui. Não sei nem como é que eu. Ele, não, e aí comecei lá a falar timidamente. Helena, eu comecei a falar, foi saindo. Comecei, percebi que a garotada prestando atenção. Eu não sei de onde eu tirei isso. Aqui de dentro, eu parecia que eu estava num grande divã, pronto. Uma terapia doida ali. Fui falando, fui falando, fui falando. No final, o Daniel falou, Ricardo, você tem 30 minutos, já passou seus 30 minutos. Queria falar mais. E aí, quando eu encerrei, a garotada veio falar comigo. Foi aí que a ficha caiu, me lembro. O garoto chegou para mim e falou, pô, Ricardo, eu sofri um acidente de ônibus estadual, algumas pessoas morreram, ficaram gravemente feridos, graças a Deus não fiquei muito ferido, mas toda noite eu vou dormir pensando nesse acidente. Mas hoje à noite eu tenho certeza que não vou pensar, porque eu vi você falando tanta coisa boa. Milena, quando ele falou isso, caiu uma ficha imaginária na minha frente. Eu falei, gente, se eu estou ajudando que seja uma pessoa, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. E aí começou assim, olha só, por acaso. E aí comecei a formatar, comecei a elaborar as coisas, e não tinha aquela experiência. E um amigo meu falou, Ricardo, começa a falar com o espelho. Começa a falar. E eu tinha loja de shopping, eu parecia um maluco no shopping, eu ficava andando lá no corredor do shopping, falando sozinho, o tempo todo. E foi assim. E hoje, Milena, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Que Deus me dê saúde, eu me cuido, dou as minhas malhadas lá na Smart Fit, regulo a alimentação, enfim. E é isso. E nós que ganhamos, né, com essa missão de vida e inspiração. Ricardo, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas sobreviventes, seja lá do que for. Eu vou contar duas coisas, então. Eu falo na palestra sobre destino. Enfim, eu divido o destino em dois pontos bem distintos. São aquelas pessoas que acreditam que já nasceram com o destino traçado, ok, eu respeito, mas são aquelas pessoas que ficam em casa, às vezes, no sofazinho, esperando as coisas acontecerem, cair no colinho dela, porque o destino já está traçado. Eu falo com essas pessoas com muito respeito, eu falo, pô, então vamos fazer o seguinte, quando você for atravessar a rua, não precisa olhar para os dois lados, não. Atravessa sem olhar, o destino já não está traçado. Bom, eu respeito muito essas pessoas, mas eu jogo no outro time, que são as pessoas que acreditam que podem mudar o nosso destino. Nós podemos mudar o nosso destino a qualquer momento, através das nossas escolhas, através das nossas decisões. Mas quando você dependesse apenas, não dependesse desses dois pontos distintos que eu falei, dependesse apenas de você estar no lugar exato, na hora exata, e isso aconteceu comigo, eu não sabia e fiquei sabendo há 4 anos atrás. Aí você deve estar passando, pô, que loucura, o que que aconteceu? Me liga um cara, um mês antes da pandemia, Ricardo, eu moro nos Estados Unidos há 20 anos, em São Francisco, eu sou do São Paulo, paulistano, e há muito tempo que eu queria falar com você, eu queria falar uma coisa, eu tenho certeza que você não sabe o que aconteceu na época do seu acidente. Eu falei, Xará, deixa eu te falar uma coisa. Olha, vai ser difícil você falar alguma coisa que eu não saiba o que aconteceu na época do meu acidente. Não, Xará, isso aí eu tenho certeza que você não sabe. Falei, então tá, Ricardo. O que foi? Eu conheci duas pessoas que iam embarcar no seu voo e na última hora não conseguiram embarcar. Eu falei, mas o que aconteceu? Eles perderam. Chegaram atrasados, falando década de 70, tá, gente? Eles chegaram atrasados na ponte aérea. A gente ia pegar a ponte aérea São Paulo-Rio, eu vou internacional a partir do Rio. E nessa ponte aérea chegaram atrasados, que era a ponte aérea para pegar o meu voo. E os caras da Varig falaram, sinto muito, o avião está lotado, mas os caras da Varig viram a passagem internacional deles e falaram, olha, eu estou vendo que vocês não vão para Londres. Vocês vão fazer uma conexão em Paris para ir para Roma. E a Varig, como tinha vários voos que saíam à noite,
Ele falou: olha, eu recoloco vocês no voo que vai sair daqui a 3 horas, vai dar tempo de você pegar a próxima ponte aérea, e até melhor para vocês, que vocês não precisam fazer a conexão em Paris para pegar outro avião em Roma. Ele é direto, ele faz Rio, Madrid, Roma. Tudo bem? Os caras, pô, maravilha. Eu falei, Xará, eu não estou acreditando. Ele falou, pois é, Ricardo, essas duas pessoas, uma era minha tia e a outra era minha mãe, que estava grávida de mim e colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. Nossa, olha só. Cara, eu comecei a chorar no telefone, ele também. Eu falei, ainda tem mais um detalhe, Xará. O avião estava lotado. Lembra daquelas duas poltronas vagas do meu lado, Milena? Eram as únicas vagas. E com certeza era da sua tia e da sua mãe. Se a sua mãe estivesse viajando do meu lado, grávida, na hora que começou aquela fumacinha que eu saí de lá, rápido, talvez por não incomodá-la, classe turística, apertada, ela grávida, eu talvez ficasse ali mais um pouco esperando. E se eu ficasse ali mais um pouco, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. E eu faço essa pergunta para você, para os ouvintes: isso é o destino? Isso é o acaso? Ou isso é uma força divina? O que é isso? Olha só, eu acredito que você é o próprio milagre. Não precisa nem acreditar no milagre, você é o milagre, Ricardo. E olha, eu E, ficaria conversando aqui horas e horas, porque das entrevistas de pessoas, gente boas, você tá lá no alto, viu? Você é incrível, obrigado. traz essa vontade de viver, como disse os garotos lá na palestra, né? Mesmo Isso passando aí. por um momento difícil, e creio que na sua vida, na nossa vida, qualquer pessoa passa por outros momentos difíceis, Claro, mas você claro. aí tá trazendo e para tantas pessoas de forma tão maravilhosa essa sobrevivência de literalmente Aham, viver a vida. E você, aham. nossa, foi um aprendizado incrível contigo aqui que eu tive nessa conversa. Muito, muito obrigada por isso. Muito obrigada pela sua vida e por salvar tantas outras com suas falas. Amém. Ricardo, Amém. muito, muito obrigada. Eu que agradeço, achei muito legal você, sua energia, sua empatia. Você vai longe, viu? Vamos, vamos.